Bom dia, meu Brasil! Domingo, 6 horas da manhã, nono dia do nosso desafio em busca do sentido, fortes emoções estamos vivendo aqui. E hoje, domingo, 6 horas da manhã, eu fiz questão aqui de fazer minha live descabelada, de camisola, do jeito que só meu marido vê, porque a gente vai falar sobre vergonha. Sobre a gente querer ser a perfeitinha, sobre a gente querer estar sempre linda e maravilhosa, sobre a gente não querer errar, sobre não poder se dar o direito de falhar. Então, esse é o nosso tema de hoje, né? Durante esse desafio, a gente faz as nossas contemplações bíblicas, 21 dias de contemplações bíblicas, onde a gente visita as histórias bíblicas com a nossa própria vida. E através dessas reflexões, desse experimentar, estar lá, através da visualização, através da contemplação, nós vamos trazendo para fora as consciências que a gente precisa ter sobre a nossa vida para mudar aquilo que a gente precisa mudar, para ser feliz, para se sentir plenamente realizada na vida, né? Eu sou Camila Klippe, eu sou terapeuta, sou treinadora comportamental, também sou mentora de marketing e vendas já há 17 anos. Então, hoje eu junto marketing, empreendedorismo, vendas com comportamento para fazer você que é empreendedor, você que é profissional liberal, você que é profissional que está em um momento de transição na sua vida, a se encontrar, a ter clareza, a ter coragem e ter atitude para fazer aquilo que você precisa fazer. E a gente junta estratégia com comportamento. E durante toda a minha vida eu tive uma sede muito grande de Deus, eu sempre busquei Deus, né, através do estudo bíblico, através dos retiros pessoais que eu aprendi a fazer desde nova, né, os retiros de silêncio. E nisso eu conheci os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, e ele é a base, a inspiração, né, disso tudo. Ele é a grande inspiração disso tudo que a gente está fazendo aqui, somado aos meus conhecimentos, né, de programação neurolinguística, né, para que a gente aprenda a acessar o nosso inconsciente, psicanálise. E hoje a gente vai falar sobre a vergonha. Não sei como é que você é aí, mas vergonha, eu descobri com o tempo que a vergonha é um dos piores sentimentos que tem. Vergonha é o sentimento de menor frequência que existe, né? Nós vibramos, nós somos seres que vibram, nós temos uma frequência. E quando a gente está envergonhada, quando a gente tem vergonha, nós estamos vibrando na menor frequência que existe. Menor que o medo, menor que a culpa, menor que qualquer outro sentimento que a gente desconfortável que a gente sente, né? E por que que a gente sente vergonha? Porque a gente tenta moldar o nosso, a nossa vida no olhar do outro, do que o outro vai pensar sobre a gente, do que o outro vai dizer. A gente fica pensando o que as pessoas vão pensar sobre nós, que o outro vai pensar sobre nós, se nós vamos ser criticados, se nós vamos ser julgados. E aí, por causa disso, a gente se omite, a gente deixa de fazer e nós nos escondemos. Nós somos seres de sombra e de luz. Dentro de nós, nós temos o bem e o mal. Temos a perfeição e a imperfeição, a grandiosidade e a pequenez. A Rose está ao vivo aqui comigo e ontem ela falou uma frase que me marcou muito, viu, Rose? Eu só queria ser normal. Né? A gente às vezes se pega nas nossas procrastinações, né? A Rose ontem estava meio ansiosa. Sabe aquele dia que a gente planeja de fazer tudo certinho e não consegue fazer nada do que a gente tinha planejado? Quantas vezes eu vivo isso aqui?
de sentar aqui na minha mesa, olhar para minha agenda, ter uma lista de coisas para fazer aqui, eu olho para a lista e falo, por onde que eu começo? Parece que a cabeça da gente se embaralha inteira, parece que a gente não quer fazer nada. E é isso. É porque a gente é instável, é porque nós somos seres humanos, é porque nós temos os nossos altos e baixos, é porque nós temos a nossa sombra e a nossa luz. E tem dia que a gente acorda na sombra. E até na nossa sombra, a gente precisa se amar. Deus precisa da nossa imperfeição para fazer a obra dele. Deus, eu vou repetir isso, se você quiser anotar aí no teu caderno. Deus precisa da nossa imperfeição para fazer a obra dele. Às vezes ele precisa da gente procrastinadora, às vezes ele precisa da gente raivosa, às vezes ele precisa da gente impaciente, às vezes ele precisa da gente irritado. Por quê? E sempre vai ser ele dentro de nós, mesmo diante da nossa miséria, sempre vai ser ele. Porque às vezes, para ele mostrar para o outro, para ele fazer o outro se mover, a gente precisa, para ele trazer a consciência, para ele trazer a reflexão, ele precisa que a gente seja aquele torto que vai lá e cutuca a coisa. Às vezes, às vezes ele precisa que a gente seja a esposa que chega em casa e espana, porque é nesse nosso espanar que às vezes que a gente tem a oportunidade de sentar e alinhar as coisas. Às vezes a gente precisa ser a pessoa que trai, porque é nesse nosso trair que a gente ensina o outro a não se permitir ser traído. E se Judas não tivesse feito o papel dele de trair, Jesus não teria sido nos salvo naquela cruz. Então, Jesus precisou da imperfeição de Judas. Jesus precisou da miséria de Judas. Jesus precisou da falha de Judas, da falha de caráter de Judas, para subir naquela cruz por nós. E talvez a missão de Judas foi mais importante do que a missão de todos aqueles outros discípulos que sentiam os fiéis. Então a gente não sabe de como Deus vai nos usar, mas Ele nos usa na nossa imperfeição. E por isso a gente precisa se perdoar no dia que a gente não está dando conta de nada, no dia que a gente espana, no dia que a gente estoura, no dia que a gente está chato, no dia que a gente é áspera quando se fala, porque ninguém faz nada com uma intenção ruim. A gente tem sempre a melhor intenção. E aí vem a vergonha, né? Porque quando a gente era criança, a gente precisava ser a filha boa, o filho bom, o filho exemplo, que não podia errar, que não podia falar, que não podia berrar, que não podia espernear, que senão a gente apanhava. A gente tinha que ser a filha troféu. Olha como minha filha é linda, olha como minha filha tira notas boas, olha como a minha filha não dá trabalho, olha como minha filha é quietinha, olha como minha filha é responsável, olha como minha filha é boazinha. E aí
A gente vai se encolhendo, a gente vai deixando de ser quem a gente é, para nós sermos perfeitinhas, bonitinhas, troféuzinho da mamãe e do papai. Aquela filha que deu orgulho. E assim a gente é amado, tentando ser perfeito. Mas Deus não quer a nossa perfeição. Deus quer nosso coração, Deus quer a nossa verdade, Deus quer a nossa pureza, Deus quer a nossa sede de fazer acontecer. Deus quer a nossa sede de encontrá-lo, a nossa sede de ser quem nós nascemos para ser. E nem que a gente saia tropicando no caminho, nem que a gente saia errando, nem que a gente leve uns tombos, porque ele vai estar lá. E nos nossos tombos ele ainda aproveita de nós para fazer o outro ser melhor. Nos nossos tombos ele ainda se aproveita de nós para fazer o outro crescer através da nossa vida. É tudo Deus. É sempre Deus, até mesmo na nossa imperfeição. Na Bíblia fala assim que o Espírito conduziu Jesus para ser tentado no deserto. Está escrito, pode procurar lá. O Espírito conduziu Jesus para ser tentado. Na Bíblia está escrito: Deus endureceu o coração de Faraó. Então, às vezes, ele endurece nosso coração. Às vezes, ele fecha nosso coração. Às vezes, ele nos conduz para ser provado. Então, quando a gente molda a vida, o olhar do outro, quando a gente está preocupado com o que o outro vai pensar da gente, quando a gente está se comparando se a gente é melhor ou se a gente é pior, quando a gente está olhando o palco do outro e não olha para o bastidor do outro, uma coisa eu vou falar para vocês: quem te critica sempre fez menos que você. Nunca quem fez mais que você vai te criticar. Jamais. Aquela pessoa que que tenta emagrecer, que está sempre tentando, que está sempre tentando, ela jamais vai criticar outra pessoa que está no mesmo caminho. Aquela pessoa que está ralando para vencer na vida, no trabalho, que sabe o desafio que é empreender, que sabe o desafio que é divulgar seu trabalho, que sabe o desafio que é aparecer nas redes sociais, que sabe o desafio que é você se expor, essa pessoa jamais vai te criticar e vai te julgar, porque ela sabe o desafio que é. Ela vai te bater é palma. Mas as pessoas que nos criticam são aquelas que não têm coragem de fazer. São aquelas que não têm coragem de fazer o que a gente está tentando fazer. As pessoas que nos criticam por lá tentar vender nosso produto são aquelas que não têm coragem de falar o que elas fazem. As pessoas que nos criticam por ir para as redes sociais são aquelas que não têm coragem de ligar o play no vídeo e fazer. As pessoas que nos criticam são aquelas que não estão tentando. E, na verdade, as pessoas que nos criticam e estão nos julgando são aquelas que estão criticando e julgando a elas mesmas. Porque elas precisam apontar o dedo na cara de alguém para esconder o fato delas não darem conta de fazer. Então, elas precisam tirar sarro, elas precisam criticar, elas precisam julgar, que elas não dão conta delas mesmas. Todo julgamento, toda crítica é uma autoconfissão. Todo julgamento e toda crítica é uma autoconfissão. Quando eu aponto o dedo para o outro, quando eu aponto o dedo para falar o defeito do outro, eu não estou falando sobre o outro, eu estou falando sobre mim, sobre o meu defeito. O outro é só um espelho de mim mesma. Eu olho para o outro e eu procuro, eu enxergo aquilo que eu mais tento esconder em mim. E aí, na minha miséria, para tentar esconder a minha fraqueza, eu diminuo o outro. Então, eu não deveria me importar com o que os outros falam, eu não deveria me importar com a crítica, eu não deveria me importar com o julgamento, eu não deveria me importar com o que o outro pensa. Eu só deveria me importar com o que eu penso de mim mesmo, com o que eu quero de mim mesmo, né? E eu quero falar, muitas vezes a gente aprendeu que o pecado é errar, é falhar, é cair na tentação. Sim, a gente precisa tentar ser alguém melhor. Mas o maior pecado
Não é eu fazer algo que eu não deveria fazer. O maior pecado é eu não fazer o que eu deveria fazer. O maior pecado se chama omissão. Tem uma passagem lá na Bíblia que fala: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive frio, me deste de vestir, tive preso, foste me visitar. E tem a parte que fala o contrário, né? Tive fome, não me deste de comer, tive fome, não me deste, tive sede, não me deste de beber, tive preso, não foi me visitar. E para aqueles que fizeram, ele vai falar: vinde, benditos de meu Pai. Para aqueles que não fizeram, ele vai falar: afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Então, assim, para quem que Jesus vai falar? Para quem que Deus vai falar isso? Para quem que não, para quem que ele vai falar isso? Para os vergonhosos, para os omissos, para aqueles que se esconderam, para aqueles que não foram fazer. Ele vai falar, viu? Tinha gente para você ajudar, viu? Eu dei o dom, eu dei o talento, eu te ensinei a fazer bolo, eu te ensinei a curar através dos óleos essenciais. Estou falando das meninas que estão aqui ao vivo. E você não ofereceu o teu serviço. E você não vendeu. E você não falou o que você fazia, você não foi lá transformar a memória das crianças nas festas. Você não foi lá levar a solução para quem estava doente. E era eu lá. E foi para mim que você não fez. Então, ao invés de a gente ter medo da crítica, ao invés de a gente ter medo do julgamento, ao invés de a gente ter medo do fracasso, ao invés de a gente ter medo de falhar, ao invés de a gente ter medo de não ser a filha boa, ao invés de a gente ter medo de não ser o exemplo do sul do mundo, vamos ter coragem de ser diferente. Vamos ter coragem de ser anormal, Rose. Eu sou anormal. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô bem, e tá tudo certo. O dia que eu não tô bem, eu vou me abraçar, porque no outro dia eu vou estar bem. No outro dia eu vou acordar e vou estar lá. Coragem de ser imperfeito, coragem de permitir aprender, porque toda vez que eu erro, porque na verdade a vergonha nada mais é do que o medo de errar. Mas eu só vou errar se eu fizer. Então, e quando eu erro, eu aprendo. Se eu tenho na minha cabeça que cada vez que eu erro é uma oportunidade de eu aprender de como não fazer, o erro é um aprendizado, o erro é um feedback. Então, eu tenho que ter coragem de me permitir aprender, de me permitir me colocar em desafios, de me permitir fazer o que eu não sei fazer, de permitir me fazer o que dá frio na barriga, de me permitir fazer o que eu não tenho domínio ainda, para que eu possa ter o domínio. Eu tenho que ter coragem de desagradar, eu tenho que ter coragem de incomodar. Fala aí pra você, ó. Eu vim aqui para incomodar. Mas, assim, ó, eu tô aqui para incomodar. Se vocês tomarem isso com essa verdade na vida de vocês, fala assim, eu tô aqui para incomodar, meus amores. Porque o nosso brilho incomoda. E quando a gente tenta se esconder, na verdade, a gente está tentando esconder o nosso brilho. Porque as pessoas se incomodam com o nosso brilho. Tem a historinha que o vagalume lá, a cobra tentava perseguir ele. Alguém conhece essa historinha? Diz que a cobra tentava perseguir, ficava o tempo inteiro perseguindo o vagalume, perseguir que a vida daquele vagalume era fugir daquela cobra. Aí um dia ele virou e falou: Mas cobra, pelo amor de Deus, eu não sou da tua cadeia alimentar, por que que você quer tanto assim me perseguir? Daí ela virou e falou: Porque essa tua luz me incomoda. Então, gente, coragem de brilhar, coragem de desagradar, coragem de tudo. É isso que vai fazer você. Pare, imagine se Jesus tivesse vergonha de quantas coisas que Jesus fez que que a gente não dava conta de fazer até hoje. Você dá conta de pegar um chicote e sair batendo tudo lá no templo? Você dá conta de falar contra tudo e todos que os judeus pensavam lá da lei? Você dava conta de negar, de mudar até o que Moisés disse? Você dava conta de subir numa cruz pelada?
Então, assim, Jesus passou muita vergonha, gente. Jesus passou muita vergonha para viver a missão dele. E nós temos que arrebentar essa vergonha no meio. Então, escreve aí no teu caderno quais situações na sua vida te causam vergonha, que daí nós vamos começar a meditação. Quais situações você tem mais medo de falhar? Lista isso. Que situações eu tenho vergonha mesmo? Eu tenho muita vergonha. Quais situações você tem medo de falhar? Quais situações você ainda precisa e espera aprovação? E o que de você ainda quer esconder? Pegaram as perguntas aí? O que te causa mais vergonha? O que te causa medo de falhar? O que você ainda espera aprovação? E o que você ainda quer esconder de você? De você você quer esconder, ok? Depois vocês escreverem aí, vocês, nós vamos começar. Qual foi a última, cara? É, o que de você mais quer esconder? Beleza? Então, se conecte aí com a primeira coisa que veio, com a primeira vergonha que veio, com a coisa que você mais tem medo de falhar, aquilo que você ainda precisa que os outros te aprovem, aquilo que você ainda se importa com a opinião dos outros. E aí você vai pegar isso aí para a gente fazer a meditação, tá bom? E aí eu já vou convidando você a fechar seus olhos, aí se concentrando, se desconectando do mundo lá fora, se conectando com você mesma, com você mesmo. Feche os seus olhos. Faça a experiência de prestar atenção somente na sua respiração. Respira profundamente e solta. Você ainda está escrevendo, já vai deixando o caderno, depois você termina. Respira profundamente, solta. Presta atenção no ar entrando no seu pulmão, segura ele lá em cima, e depois solta lentamente, presta e fica prestando atenção somente na sua respiração. Percebe os barulhos do ambiente, percebe a temperatura, percebe o seu corpo, vai se desligando dos seus pensamentos. Faz a experiência de pensar em absolutamente nada. Faz a experiência de contemplar apenas a tua presença, de contemplar a tua existência. E observa dentro de você agora uma parte do seu corpo que você vai sentir esquentar agora. Perceba uma parte do seu corpo que chama atenção agora. Essa parte parece que ela se esquenta, parece que ela se. É um sentimento muito bom que você está sentindo agora. Um sentimento de muito amor. Você está neste lugar, você abriga amor. Nesse lugar, o que você está sentindo agora no seu corpo, é um lugar que você sente paz, você sente acolhimento, você sente gratidão. Perceba onde está esse lugar, o que é esse lugar, perceba essa sensação de presença, é uma presença de amor.
Perceba a presença de Deus em você agora. Sinta a presença dele. Tenta sentir através de um calor, através de um arrepio, através de alguma sensação. Deixa ele se manifestar dentro de você agora. Através de um sentimento que brota aí agora. Através de palavras que possam estar sendo sussurradas no seu ouvido. Através de uma imagem que talvez ele te mostre. Mas você percebe agora a presença amorosa de Deus em você. Você percebe ele percorrendo pelo seu corpo. Em algum lugar aí dentro de você, ele mora, ele habita. E ele se apresenta para você agora. De alguma forma. De alguma forma você tem uma sensação, você tem um sentimento, você visualiza algo, você escuta algo, e faz com que você sinta a presença de Deus agora. Você experimente a presença de Deus agora no seu corpo, na sua vida. Perceba seu coração batendo, perceba todo o seu corpo funcionando, perceba uma gratidão brotando dentro do teu peito, perceba uma alegria te preenchendo, perceba um sentimento de paz, de serenidade, perceba uma força dentro de você. Deixa essa presença te guiar, deixa essa presença te invadir, deixa essa presença te iluminar agora. Perceba sua vida sendo iluminada. Perceba sua luz ficando mais forte. Perceba sua luz aumentando a intensidade. Perceba todas as preocupações, todos os medos, toda a vergonha, toda a culpa, perdendo a utilidade, perdendo poder, perdendo força dentro de você. Porque uma força maior te encontrou. Uma força, uma luz que ofusca todo o medo, que dissolve toda a culpa, que torna insignificante toda a vergonha. Uma luz que encoraja, uma luz que fortalece, uma luz que ama, uma luz que preenche os espaços vazios, uma luz que traz certeza, uma luz que perdoa, um amor que não julga, um amor que não critica, um amor que não castiga, não castiga, um amor que só ama,
um amor que só acolhe, um amor que encoraja, um amor que empodera, um amor que envia, um amor que impulsiona. E agora você começa a caminhar, e agora você está pronto, você está pronta para encarar as suas vergonhas, para olhar de frente para as suas vergonhas, para desmascarar essas vergonhas, para tornar essas vergonhas irrelevantes. Comece a descer uma escada, encontre uma escada aí à sua frente. Comece a descer essa escada, desça, ela é, você está no alto de uma escada, e você desce e vai descendo degrau por degrau para encontrar com as suas vergonhas, né? Vai percebendo que essa escada vai se tornando uma escada antiga, de pedra. Você vai descendo, você chega num vilarejo, só está visualizando isso daí agora. Você enxerga de longe Jesus ensinando para as pessoas. Ele está ali ensinando, ele está ali pregando, e de repente chegam alguns homens, te agarram pelo braço. Você não entende nada do que está acontecendo. Esses homens te agarram pelo braço, esses homens começam a gritar: adúltera, 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 pecadora. Esses homens começam a gritar: pecadora. E esses homens começam a te levar para Jesus. E esses homens te apresentam para Jesus. E esses homens falam: essa mulher é uma pecadora, esse homem é um pecador, esse homem foi pego traindo, essa mulher foi pego traindo, essa mulher é uma adúltera, ela foi pega em adultério. E o teu adultério é exatamente essa vergonha que você anotou no papel. Qual é a vergonha que você tem hoje? Qual é a situação que faz com que você se sinta errada, que você tenha medo de falhar, que você se sente, que você tenta esconder das pessoas? Qual é esse adultério? Qual é esse pecado que seria exposto para Jesus agora? E as pessoas estão aí querendo te apedrejar. As pessoas estão aí querendo, com pedras na mão. As pessoas estão aí com pedras na mão para te matar, porque você é uma pecadora. E aí Jesus, calmamente, fica ali escrevendo na terra. Pega o dedo, começa a escrever algumas palavras na terra. Talvez ele esteja escrevendo exatamente os pecados de todas essas pessoas que estão te acusando. Talvez ele esteja escrevendo exatamente tudo aquilo, as vergonhas que cada uma dessas pessoas que estão acusando querem esconder. E aí ele olha e fala assim: atire a primeira pedra, quem tiver sem pecado. E aí, você que estava ali tremendo de medo de morrer apedrejado, e cada um desses homens e dessas mulheres soltando as suas pedras e saindo um por um, devagarzinho, envergonhados,
porque eles começam a ter consciência que eles também são errados. Eles começam a ter consciência que eles também são adúlteros. Eles começam a ter consciência que eles também são pecadores. Eles começam a ter consciência que eles também são falhos. E eles vão saindo um a um. Visualiza essas pessoas indo embora. E de repente fica só você e Jesus. Jesus se aproxima, olha para você e pergunta: onde estão os que te condenaram? Os que queriam te condenar? Ninguém te condenou? Ele pergunta assim: ninguém te condenou? E a mulher responde, você responde: ninguém, Senhor. E aí ele olha bem no teu olho e fala assim: eu também não te condeno. Vá e seja melhor a cada dia. Vá fazer o que você tem que fazer. Vá fazer aquilo que você está fugindo de fazer por causa da vergonha. Eu não te condeno. Eu não te condeno. Eu te apoio. Eu vou estar contigo. Porque pecar é errar o alvo. E o alvo é o teu propósito. O alvo é aquilo que você precisa fazer na tua vida. O alvo é ser feliz. O alvo é ser melhor a cada dia. O alvo é ter uma vida que se torne testemunho para outras vidas. E todas as vezes que você estiver indo em direção ao alvo, mesmo que você erre, mesmo que você fale, mesmo que as pessoas te critiquem, mesmo que as pessoas te julguem, eu vou estar contigo. Eu vou te dar força. Eu vou te guiar. Eu vou te direcionar. Eu vou te inspirar. Porque errar o alvo não é errar. Errar o alvo é não fazer o que você precisa fazer. Este é o maior pecado que você pode fazer na sua vida. É o pecado de se omitir do seu propósito, de se esconder. É o pecado de não iluminar. É o pecado de não irradiar a luz que tem dentro de você. É o pecado de não levar a luz que tem dentro de você para outras pessoas. É o pecado de não buscar o seu melhor todos os dias. E agora eu vou colocar uma música, eu vou parar de gravar, por causa dos direitos autorais. E você que está no grupo, eu vou mandar o grupo, a música lá no grupo, se você está assistindo na gravação.